Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA, a nossa disciplina é a disciplina de História. Em História hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o fim da ditadura militar e o começo da democracia no nosso país. Vamos falar hoje sobre o que foi o período da ditadura militar, o que aconteceu, quais foram os acontecimentos que mudaram, com o nosso país naquela época, quais foram as mudanças que aconteceram e como hoje está o nosso país com o método de governo democrático. Então eu já compartilho aqui uma imagem com vocês. Essa imagem, pessoal, ela representa, o período da ditadura militar, ou seja, hoje nós vamos falar sobre a ditadura militar, pessoal. Ela teve início, com um golpe militar em 13 de março de 1964, então ela teve início no ano de 64. Esse regime militar durou 21 anos, de 1964 a 1985. Nesse regime estabeleceu-se a censura da imprensa, onde a imprensa não tinha liberdade para poder expor e publicar o que acontecia naquela época. Houve também a restrição dos direitos políticos das pessoas. Houve perseguição, prisões arbitrárias, cassações, atentados e muitas mortes. Pessoas que foram mortas injustamente, pessoas que foram presos injustamente, Então, o período da ditadura militar, também conhecido como o período da censura e da tortura, foram práticas comuns do governo militar naquela época, que era organizado por militares, Os militares naquela época que organizavam esse sistema de ditadura militar para que pudesse coagir, colocar medo, fazer com que as pessoas fossem torturadas e fossem censuradas, não tivesse direito nenhum. Então, pessoal, esse período da ditadura militar foi um período onde se instalou a desordem, no sentido de que apenas os militares mandavam e comandavam tudo. As pessoas não tinham seus direitos preservados, as pessoas não tinham seus direitos valorizados, não eram estimulados a praticarem suas práticas, sociais, que é importante para a convivência em sociedade. As pessoas tinham medo até de falar na época da ditadura. Muitos artistas que são um pouquinho mais velhos, que passaram por esse período da ditadura, já chegaram a expor como foi esse período. Tivemos muitas figuras também que passaram por esse período, que foram presos, que ficaram exilados, que sofreram castigos severos dessa época da ditadura, porque eram diferentes do que eles queriam naquela época. Então, graças a Deus, que isso foi um período que teve na nossa história. É importante reconhecermos e sabermos o que foi esse período, para que hoje nós possamos, com mais força ainda, lutarmos pelos nossos direitos. Hoje nós vivemos em um país democrático, onde podemos lutar pelos nossos direitos, onde alguns dos nossos direitos são valorizados, deveriam ser todos, Mas infelizmente alguns ainda estão longe de serem valorizados e de fato que nós possamos utilizar e valorizar e ter no nosso dia a dia os nossos direitos preservados. Então, mas já tivemos um grande avanço, Hoje a imprensa pode se policiar em relação a um fato que aconteceu na sociedade. Hoje a imprensa, ela é livre para poder publicar. Hoje as pessoas podem vestir a roupa que gostam. Hoje homens e mulheres podem votar, têm o direito de votar. Hoje, homens e mulheres podem escolher onde vão trabalhar. Os nossos direitos trabalhistas, os nossos direitos sociais são preservados, nossos direitos políticos também são preservados e tem os órgãos que nos protegem, nos asseguram para que os nossos direitos de fato sejam protegidos e sejam preservados. Então, nós tivemos essa mudança. Eu compartilho aqui com vocês um pouquinho sobre o que é a democracia, Como o nosso país se tornou democrático. Então vamos lá, pessoal. Vejam só, aparece aqui para vocês. Democracia no Brasil. A democracia foi instituída no território brasileiro após a proclamação da República em 1889 e foi interrompida em 1984 pela ditadura militar no Brasil.
Esse período foi marcado principalmente pelo domínio do poder por parte dos militares, como eu falei anteriormente, além de repressão à liberdade, à expressão e perseguições. A ditadura durou muito tempo, né? Um regime democrático, depois voltou a ser restaurado no Brasil. Durante 3 anos, depois foi promulgada uma nova Constituição da República Federativa, popularmente conhecida como a Constituição de 1988, que instituía, entre diversas outras coisas, um sistema livre de eleições e liberdade de voto e de expressão para as pessoas. Então, só a partir de 1988 é que nós começamos a ter os nossos direitos preservados, né? Começamos aí os passos a começarmos a ter os nossos direitos de fato vigiados e protegidos pelas nossas autoridades, né? Então é importante que nós possamos refletir, pessoal, sobre esse período da ditadura, que foi um período tão difícil, né, que passamos e que aí, após durante muito e muito tempo, passou pelo nosso país e que agora se instala a democracia. É onde nós podemos ter o nosso direito de escolha, de expressão. E temos que cada vez mais correr atrás dos nossos direitos. É importante que nós possamos, né, preservar os nossos direitos, correr atrás do nosso direito. O que é direito nosso, precisamos ter e precisamos usufruir deles, utilizar. Então, na aula de hoje, nosso objetivo é entender o que foi a ditadura militar no Brasil. Foi um regime onde era feito por militares, onde as pessoas eram repreendidas, eram desvalorizadas, eram coagidas, tinham medo. E aí, depois que passou o período da ditadura militar, se instalou-se a democracia no país, onde as pessoas começaram a ter vez e voz, começaram a lutar pelos seus direitos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau.